Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, Kai está de volta ao ArapuCast. Fala aí, ouvintes. Fala aí, meus co-hosts. Opa, E pessoal, aí? aqui é o Elder aqui. Estamos aqui já faz bastante tempo. Tô cansado pra dedéu, mas é isso aí. Alguém tem que conseguir fazer os vídeos nessa bagaça. Aqui eu já me voltamos aqui depois nem sei a última vez que a gente gravou. A gente gravou Já vários vídeos. temos bons vídeos aí. E hoje estamos voltando com o Pop Quest aqui. E é isso aí. E vamos lá. É, Bem, rapaziada, é o seguinte, fala pros ouvintes uma coisa rapidão. A gente tava gravando uns vídeos aí, tipo, dando uma parada no ArapuCast. Só que a gente teve um consenso. Isso aqui é maravilhoso. A gente gosta do ArapuCast. A gente acha que vocês também gostam. Ou a gente espera que vocês gostam. Vão aprender a gostar se ainda não gostam. E hoje o tema é sobre OVNI e ET. Fala aí, Jaime. Manda bola pra nós. Opa, então, o episódio de hoje vai ser baseado no livro O Guia da Tipologia Terrestre, do Tiago Luiz Tiquete. Basicamente, eu só tô guiando o livro aqui. Vai ser um audiolivro, se vocês quiserem também. Porque o audiolivro era pro cano, comentado. E eu vou comentar os casos, e é isso, mas antes, só por créditos, né? E copyrights e afins, eu vou ler a biografia do autor do livro, o Thiago Luiz Tiquete. Se você quiser participar, estamos aqui, aceitamos. Se estiver ouvindo esse episódio. E aqui. Tiago Luiz Tiquete é ufólogo há mais de 30 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, filho de um oficial aviador de aeronáutica, e viveu em Natal, Santa Maria, na capital carioca. E após o falecimento de seus pais, morou em Eddleston, na Inglaterra. Após o retorno ao Brasil, mudou-se para Brasília, onde vive até hoje. Desde 1997, é membro da equipe da revista UFO, sendo hoje o seu co-editor. Fez parte de mais de 10 anos da Entidade Brasileira de Estudos Extraterrestres, a BEET. É autor de 14 livros sobre o fenômeno ufológico, sendo que uma publicação em inglês e outra em francês. Tiquete é o atual presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, da CBU, diretor nacional da Mutual UFO Network, a MUFON, no Brasil, e pesquisador de campo certificado, membro da equipe de apoio aos abduzidos, ERT, e do Star Team, todo da MUFON. Então, ele é um pesquisador. Esse livro é um compilado de casos que é um compilado de uma análise e compilado de mais de 10 mil casos, em que ele resumiu, né, os tipos de espécies ou formatos e, né, tipologia no geral de seres que foram avistados. Um caso comentando rápido, e é isso. Para cada um que está aqui, é um caso que tipo, é um formato que já apareceu pelo menos 3 ou 5 vezes e de forma consistente. E é isso. É dividido em 4 categorias: humanoide, animal e robótico. E hoje a gente vai começar com a classe humanoide. Beleza? beleza. Beleza, perfeito. Aqui, ó. Estou seguindo a ordem do livro. Aqui, ó. Tipo, ó. Um extraterrestre humano. Ficha técnica. Classe: humanoide. Tipo: humano. Variante 1. Altura relatada: 2 metros. Detalhes marcantes: cabelos loiros e olhos claros. Data de registro do caso: 10 de outubro de 2008. Local: San Andreas, Colômbia. San Andrés. É Andrés, na Colômbia. Colômbia? Não, Na porque Colômbia. tem a falha de San Andreas também nos Não, Estados não, Unidos. Por isso eu pensei que era essa. Não, eu também. É que eu demorei a ler o colo aqui, porque achei que fosse Colorado, mas não, é Colômbia. Testemunhas: Ricardo Monion e Carlos Trinity. Aqui. Por volta das 4 horas, os mecânicos de automóvel Ricardo Mondion e Carlos Trinity seguiram para uma cidade de San Andrés após o serviço. O céu estava claro e com poucas nuvens. De repente, eles avistaram sobre as dunas da praia um objeto metálico e esférico, com o tamanho aproximado de um ônibus. Os dois amigos pararam o carro e se aproximaram para ver o que era aquilo. Eles ficaram cerca de 40 minutos observando o aparelho. E assim, comentário rápido: 40 minutos é tempo suficiente para não ser uma ilusão de óptica.
Sim. Não tem... Não é bater o olho e achou que era, não. 40 minutos é certeza de que viu alguma coisa. Sim. Em seus relatos, ambos disseram que sentiam que o objeto olhava para eles. Foi quando ouviram um estalo e uma porta se abriu. Dela saiu um ser parecido com os humanos. Era muito semelhante às pessoas nórdicas. Alto, com quase 2 metros de altura, magro e muito belo. Seus cabelos eram longos e loiros. Monron notou que a pele da criatura era tão branca que parecia translúcida. O alienígena vestia um macacão de cor azul metálico e transmitia uma incrível sensação de paz. O ser masculino usava um cinto cor cinza. Em nenhum momento a entidade falou diretamente com eles, mas ambos afirmaram que ouviram em suas cabeças orientação para que protegessem o planeta Terra de uma devastação. De repente, o ser entrou no UFO, começou a decolar lentamente e desapareceu no céu. E esse é o caso do resumido. Certo. Certo. E aqui, esse é o tipo Cara, nórdico. primeiro eu fiquei muito curioso com Ah, uma ele é o coisa. nórdico, ele é o pis que o. Bem devagar, né? Cara, eu fiquei curioso uma coisa. Como é que os caras perceberam que o objeto olhava pra eles? Tipo, como é que é essa sensação, sabe? É o objeto está me olhando, tipo, é algo, tipo, instintivo ou é algo do tipo, é algo projetado do objeto, sabe? Tipo, como se o objeto desse um sinal pra ir pra mente do cara, sabe? Então, eu acho que sim, eles ficaram olhando e começou meio que a olhar de volta, né? Tipo, Mas o o cara objeto? não tá observado, só que assim. Porque, né, a sensação de estar observado é uma coisa que existe. Você sabe quando alguém tá olhando pra você. Você percebe isso. Sim. Então, né? Tipo, sabe quando você tava na escola e tinha que fazer a apresentação na frente da sala? Você sente o mundo olhando pra você. Como é que você sabe? Você sente a olhada, né? Sim. Então, né? Isso só deixa mais estranho, porque tem algumas teorias de que as naves, né? Ainda mais que esse é o formato do tic-tac, né? É o formato que hoje é bem falado, né? Formato E tic-tac. Tic-tac, tipo aquela balinha? tipo aquela balinha. Cápsula. É, uma cápsula, sabe? Sim, sim. E esse dizem, né? Tipo, com a teoria do Something Else e tudo mais, que essas naves não necessariamente são simplesmente tecnologia, tipo um foguete. Não, elas tem alguma coisa viva nelas. Mas ainda ninguém sabe o que é. Tipo, Caralho, força eu nunca mental, tinha visto formato tic-tac, tá ligado? Agora que eu achei. Então. É que o formato que hoje. Porque assim, antigamente o formato padrão era o do OVNI, né? Tipo, era o OVNI escovador, né? Tanto que virou sinônimo. Uhum. Mas hoje em dia, o que se considera bem é o formato tic-tac e até mesmo o formato de ovo. É um formato que tá bem em alta, por assim dizer. Caralho. Bom, agora, caso 2. O caso do extraterrestre velho. Ixi. Terrestre velho, tipo. Deixa até. Uma pergunta é como é que eles sabem que é velho, tá ligado? Tipo, essa Calma, terrestre, calma. tipo. Aparência, né? Vamos aqui, ó. Não, mas vai que ele é o Benjamin Button, sabe? Tipo, vai que Então, ele nasce velho e morre jovem. vai que nem o Rasbular. É verdade. Aqui, ó, ficha técnica. Classe humanoide, tipo humano, variante 2. Essa parte, a partir de agora, eu vou começar a pular, tá? Só vou começar da altura pra diante, porque é chato. Sim. Então, o Vintes eu sou preguiçoso, tá bom? Altura relatada, 1,40 m. É a Rasbula. Detalhe marcante, rosto enrugado. Data de registro, 3 de dezembro de 1987. O local Asher, de Nebraska, Estados Unidos. E testemunhas, Herbert Schirmer. Às 2h30 da madrugada, do céu sem lua, depois de atender um chamado, o policial Herbert Schirmer se aproximou do que ele imaginava serem as luzes traseiras de um caminhão. Ao observar mais perto, ele percebeu que ele percebeu que o que via era um objeto discoide com pequenas luzes vermelhas ao seu redor. Schirmer observou o objeto descer como um pêndulo, emitindo um sino bem agudo. Esse negócio de ser como um pêndulo é conhecido como Dead Leave Movement, que é um dos fatores que corroboram o avistamento. Porque é aquele tipo de movimento, assim, detalhe que é tão específico de comentar, sabe?
que uma pessoa que tá inventando não comenta, sabe? E esse é um detalhe que, assim, bate em vários casos com uma nave sem movimento. A parte de baixo da nave era vermelha como brasa. Às 3 horas da manhã, Schirmer retornou à delegacia e anotou o seu relatório que havia visto um disco voador. Ele percebeu que existia um hiato de 20 minutos em sua memória relativo ao evento, e mais tarde, naquela mesma noite, o polícia adotou uma marca vermelha em seu pescoço. Teve missing time aqui também, que é outro fator. Pouco tempo depois, ele começou a ter dores de cabeça e escutar um zumbido que atrapalhava o seu sono. Por causa disso, precisou abandonar seu emprego. Sob hipnose, surgiram mais detalhes do episódio. Schirmer lembrou-se de que, na presença do objeto das luzes, o motor e o rádio do seu carro desligaram. Quando os seres estranhos se aproximaram, a testemunha se viu impossibilitada de usar a arma. Um gás verde envolveu o veículo e ele desmaiou. E esse é o detalhe. Isso também, assim, qualquer um que já tenha visto um filme de alienígena, também se não for clássico, se for antes dos anos 90, esse é aquele padrão clássico, sabe? Aquele que, assim, a estrada do meio do nada, o carro para, tudo para, sabe? Uhum. Esse é aquele caso, assim, o clássico do clássico da abdução. Isso aqui, assim, é o mais tradicional possível, até estética do negócio. Ao recobrar consciência, um dos seres do apartamento líder o convidou a entrar na nave. O humanoide tinha um aspecto de velho. Não era muito alto, mas em torno de 1,40 m. Ele tinha uma cabeça longa e afinada, com uma testa com muitas rugas. Seus olhos eram do tamanho normal, assim como sua boca. Sua boca, nariz e sobrancelhas, mas as pupilas eram grandes e alongadas. Tinha uma pele acinzentada e parecia estar vestindo um uniforme com luvas e botas. No lado direito, à altura do peito, havia um símbolo em forma de cobra. Um fino capuz cobria sua cabeça. Sobre ele, à esquerda, havia o que parecia um comunicador com antena. O líder perguntou se Schirmer era o vigilante da área. Ofereceu mostrar ao patrulheiro como a sua nave funcionava. Já dentro dela, numa sala de 8 metros quadrados, o policial viu um rotor cristalino ligado com 2 colunas. O ser contou a Schirmer que eles vinham de uma outra galáxia, mas que tinham base em outros planetas do nosso sistema solar. Eles estavam aqui contratando alguns terráqueos para... Não, contatando, falei errado. Contatando alguns terráqueos para preparar-os para o eventual contato em larga escala e para nos prevenir da estabeleção do outro planeta. Depois da conversa, Schirmer foi levado de volta ao seu carro e ele foi dito para esquecer a experiência. Sua história foi a única investigada pelo Comitê Condon, o grupo oficial de pesquisas ufológicas fundado pela Força Aérea Norte-Americana. E é isso. O Olha, cara chegou e falou. Com todo respeito, eu achei Aí. engraçado esse final, cara. Peraí. Eu achei engraçado Esse isso aí. daí, Vem aqui, turismo na nave. Olha como é que ela funciona. Esquece. eu vou ser bem honesto. Tem um ponto aqui que não colabora aqui com a parada. Porque isso foi pego por hipnose. E assim, é muito fácil induzir alguma coisa por hipnose, mesmo que não seja o próprio cara que hipnotizou. Sim, então. Eu acho, principalmente que assim, vamos lá. Se a gente pega aí o que aconteceu. Ele passou ali pelos problemas. Pode ser algum problema neurológico, ou não necessariamente neurológico ali, talvez biológico que não foi detectado, ou não, porque a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Então as coisas são caras pra fazer ali uma análise neurológica do cara, mas a pior parte é que foi pela hipnose. E ainda que em 67, né, também. Pô, hipnose é muito fácil ali de pegar, 67, a gente tá falando do quê? 67, MK Ultra, época do MK Ultra também? A gente tá falando de New Age também, né? Uma coisa que acontece, também tem isso, né? Tem meio que a MK Ultra tava acontecendo. E muita coisa, como eu falei, essa é a abdução muito clássica. Tipo... Né? E tem uma teoria também, que é uma teoria que não é nova, é abordada no Arquivo X, metade da série é sobre isso, que tenha caso de abdução pode ter sido também experimento do governo. Sim. Ainda mais esses daí, tipo esse que mostra as coisas e tal. Sim. Mas uma coisa, porque, por exemplo, algumas naves, tipo esse negócio de mostrar o interior da nave, é uma coisa que acontece. Tipo,
O caso do Travis Walton acontece isso, Betty Barney Hill acontece isso. Aqui no Brasil também tem uns casos que acontece isso, tipo o caso do Nilson Pátero, que um dia vai ter episódio aqui, já tô avisando já. Pode cobrar. Cara, o que eu acho pior, mano, é ele chamar o cara pra ver o interior da nave e depois vai esquece aqui disso que te mostrei. E o cara lembra, tá ligado? Sabe? Eu acho que foi hipnose, velho. Eu acho que não necessariamente o cara que hipnotizou, mas na minha visão, Cara, ele, essa história. ele parece que foi induzido, tá ligado? Não, Essa e outra, história. esse caso aqui tá bem resumido, né? Porque aqui os livros aqui, os casos são resumidos. Sim. Mas vai saber quanto tempo que passou entre ele ir a fazer a hipnose e Sim. vai saber se ele já não teve a contaminação. Pô, o cara já perdeu o emprego, ele vai ficar, cara, por que isso aconteceu? A única coisa que eu lembro é isso, tipo, Cara, pô, outra coisa que eu diria, talvez, mano, vamos lá, esse gosto de, sabe, a possibilidade de ser alguma coisa, sabe, do governo, essas paradas aí. Não é meio estranho? Entra aqui, vê tudo isso, bate o papo aqui contigo, não sei o quê, agora esquece isso aqui, tá ligado? O que é estranho é o seguinte, a parte do esquece isso aqui e ele lembrar depois, pode ser tipo, esquece essas informações, mas as outras ficam e vão ser adaptadas na mente do cara, sabe? É famoso do tipo, se fosse talvez puxar o que realmente ter acontecido, talvez fosse com um cara do governo. Mas a mente dele meio que quis preencher as lacunas com outra coisa. Que às vezes foi o próprio cara que fez o negócio nele que colocou. Na E minha sem visão, não foi contar, nem. Na minha opinião, não foi nem ninguém. Pra mim, ele deve ter tido algum problema neurológico, ficou com aquilo na cabeça. Aí, putz, foi no hipnólogo, aí deve ter. Houve, né, a questão ali. A própria regressão ali de memória também é algo bem problemático, né? Que cai até nesse negócio de vidas passadas, esse negócio, essas críticas, né, envolvendo isso. E como a citou, né, tudo bem, já me falou que é bem comum, eu não sei de nada, mas eu achei bem estranho, porque assim, o primeiro, ele tem a vantagem de ter sido direto. Agora esse daqui, eu já tô na parte ali que talvez ele tenha, a mente dele tenha induzido ele a isso, né, pela hipnose. né, então. Mas é Então, isso. tanto que esse caso, ele é um caso que é considerado bem duvidoso mesmo, sabe? Sim. Até a parte da insígnia, porque depois tem as pessoas que começam. Tanto que eu acho que. Não sei se eu não sei se eu mesmo, não sei se estou enganado, estou confundindo. Mas dizem que por conta desse caso, ele falar que tem essa insígnia em forma de cobra, foi um dos primeiros casos que o pessoal começou a criar as teorias do reptiliano. Nossa, teoria do reptiliano. Porque, tipo, o cara começa, tem uma insígnia de cobra, rosto surgado, será que não era escamoso? Sabe? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, esse é um caso meio duvidoso, sabe? Assim, esse é um caso que o pessoal. É interessante, mas me cai nessa de realmente ele é bem coisado. Uhum. Manda aí. Ok, caso 3. O extraterrestre do caso Roswell. Altura relatada, 1,50 m, detalhe marcante, careca, pele cinza. Data de registro, 4 de julho de 47, Roswell, Novo México. Testemunhas, Curry Holden e outros. Beleza. Obviamente vai estar resumido, se vocês quiserem, às vezes aí que a gente faz um caso só do Roswell, porque tem bastante coisa legal de fazer, beleza? Vocês avisam aí, mas esse aqui é o aperitivo, se um dia vocês quiserem. Às 11h30 de um tempestuoso 4 de julho, mais de uma dúzia de pessoas viram um objeto brilhante cruzar o céu escuro. Alguns pensaram tratar-se de um meteoro ou de algum avião com problemas. Um grupo de arqueólogos chefiados por W. Curry Holden, viu o objeto cair. Na manhã seguinte, eles foram os primeiros a chegar ao local da queda. O objeto que descansava ao pé de uma ribanceira parecia-se com um avião acidentado, mas sem asas. Perto dos destroços, eles encontraram 3 corpos. Um deles podia ser visto dentro da nave através da escotilha e os outros 2 estavam do lado de fora. 2 outras pessoas que tinham acampado por perto também chegaram ao local. Segundo seus relatos, os seres não tinham mais do que 1,50 m de altura. Rapidamente, os militares chegaram, isolaram a área e fizeram as testemunhas jurarem e não comentar o que tinham visto. Quase 50 anos depois, a história ressurgiu com várias testemunhas, inclusive o Glenn Dennis, que era o dono da funerária da cidade de Roswell, da década de 40. No dia 5 de julho, Dennis foi chamado para resgatar o militar acidentado e levá-lo ao hospital.
Depois de deixá-la na sala de emergência, dirigiu-se à recepção do hospital para tomar um café. Quando caminhava pelos corredores, uma das enfermeiras ouviu e perguntou: "Como você chegou até aqui?" Ela lhe disse que ele deveria sair dali antes que se metesse em encrenca. De repente, o militar ouviu e chamou 2 soldados para tirar do hospital. Poucos dias depois, Dennis marcou um encontro com a enfermeira, tentando descobrir o que estava acontecendo. Depois do homem jurar que não contasse nada a ninguém, ela lhe disse que naquele dia tinha sido requisitada para auxiliar 2 médicos que nunca o haviam visto no hospital. Quando entrou na sala de cirurgia, ela viu os 2 examinando 3 seres, sendo que 2 deles estavam bastante mutilados. A enfermeira descreveu os seres como tendo uma cabeça muito grande, maior que as humanas e sem pelos no corpo. Seus olhos eram pequenos e fundos, no lugar do nariz havia 2 orifícios. Eles não tinham orelhas, somente 2 buracos com pequenos lóbulos. As bocas eram pequenas e finas. No lugar de dentes, eles tinham algo parecido com serrinhas. E ela não viu roupas. O caso Roswell é um dos casos ufológicos mais conhecidos e pesquisados de todos os tempos, com mais de 300 testemunhas identificadas, que confirmaram que algo extraterrestre caiu no México em 47 e ou que participaram do acobertamento dos Estados Unidos para abafar a verdadeira história. É aquilo, esse é um caso bem clássico, aqui é só sobre os seres mesmo, mas a história todo mundo sabe que tem bastante mais coisa para falar, e não é o caso aqui agora. E assim, é o Grey clássico, basicamente. Bem, Algum comentário, alguma coisa? eu tenho uma. Você já ouviu falar de acho que pronuncia Lam, deve ser em inglês, mas aí escreve Lam. Ah, eu sei, L-A-M. Duncan Crowley, né? Não, eu acho curioso, tá ligado? Porque parecido com o Grey. Né, então. A hipótese de que ET pode ser demônio não é infundada. Não, mas Sabe? tem tudo uns avanços nessa linha, ainda mais pelas pesquisas do Rony Vernet hoje em dia também. Ele tem, seguindo essa linha de que tem, não necessariamente demônio, mas assim, coisa de magia envolvido, sabe? Tipo, Sim. tudo meio que se mistura. Também porque, Cara, né, porque assim, entra na teoria, mais do que ET e demônio, entra na teoria dos criptoterrestres, que é a linha abordagem de John Keel, que é o cara que pesquisou o Mothman e outras coisas do tipo. Mas isso sim, isso é conversa com outro episódio, sim, porque sim. senão vai alongar demais. Sim, sim, Mas claro. tá aí, se quiserem que a gente comente sobre isso, tá aí Não, eu também só. outro. Ah, beleza. Esse outro Não, mas episódio, pode esse. falar, pode falar. Não, porque eu só ia falar um negócio aqui. Né? Pode falar, pode falar. Não, é que, tipo assim, tenho uns exorcistas que disseram o seguinte: que vários desses casos que tem a ver de, sabe, abdução e encontro com extraterrestre tem parada de a pessoa mexeu com alguma coisa ocultista em algum momento da vida, sabe? E tem um outro que fala que, basicamente. Tem um deles que fala que pode existir ser de outro mundo. Um exorcista que fala isso. É o seguinte, os exorcistas, eles não têm. Tem algumas coisas que eles não têm um consenso, tá ligado? Um deles fala que, por exemplo, assim, Deus pode ter criado seres de outro mundo. Completamente possível. E. E é isso, sabe? Tipo. Fala que alguns deles podem ter caído também, tipo. Sabe? Na queda do demônio lá. Tipo, eles podem ter juntado com o demônio. Pode ser que sim. Aí tem outro, por exemplo, outro exorcista que fala, por exemplo, que ET é tudo demônio. Então nem entrei sem um consenso, sabe? Mas eu fico na vida das dúvidas, tá ligado? É demônio. Você Ó, apareceu pra mim, sabe? Vai de retro, ó, sabe? eu Eu não vou vou, correr risco. eu vou apresentar as questões aqui, só pegando aqui o que o Ernesto falou. E assim, é, eu sou da linha muito mais que, tipo, é o demônio mesmo, os ETs. Até porque tem a questão do pecado original. Então, como que outros povos teriam caído no pecado original, né? Cairia com alguns problemas. Outros povos que eu digo outros, né, outros seres. Mas eu acho que uma dos fatos ali principais ali para serem reestruturados ali nesse ponto é, seria que o, essas aparições normalmente, pelo que eu vi, pelo que eu tenho conhecimento, não acontece com cristãos em si. A maioria acontecem com membros de uma religião New Age. Ah, Então, se não, o Jaime acontece. depois quiser Tipo,
trazer alguém que, tipo, o cara é cristão Não, mesmo, mas etc. então, deixa eu contar. Por exemplo, o Hum. caso do Brett Barney Hill, Hum. o Barney era pastor. Barney Hill era o caso do... É que o primeiro caso, assim, confirmado de dos Estados Unidos. Certo. Tipo, eles eram bem... Sabe aquela igreja batista americana de negro? Tipo, eles eram super fervorosos, sabe? Hum. Então, tipo, isso daí... Tanto que aquilo que o Ernesto falou, que, porque pessoa que mexeu com coisa ocultista, às vezes não bate, sabe? Porque muito caso também acontece com, assim, na grande maioria dos casos, sabe? Uhum. É uma pessoa básica, tipo, isso considerando o caso dos Estados Unidos, sabe? Assim, considerando o caso americano. Sim. Boa parte acontece com, sabe, essas pessoas dessa dedezinha que Sim. mal mexe com, que mal sabe o que é fantasma direito, tipo, naquela época que nem era comentado essas coisas. Tipo, Sim. então meio que assim, isso é muito, tipo, esse negócio de falar, só com quem mexeu, sabe, é meio que viés de confirmação, porque acontece com, tipo, com criança, sabe? Uhum. Tipo, Não, criança isso que faz nunca nem, sentido. sabe assim, criança que nunca nem viu filme de ficção científica, sabe? Cara, mas partindo do pressuposto que pode ser demônio, aí que ele vai mesmo falar com criança, tá ligado? A criança não vai saber o que fazer. Não, eu digo assim, tipo, mas você entendeu? Tipo, acontece sim, caso eu com gente entendi. que nunca mexeu com essas coisas, sabe? Sim. Eu vi, cara, Spoiler. Talvez eu dê spoiler de um eu caso lá pra não... frente. Só falar uma coisa rapidão. Vou terminar pra falar. Mas tem um caso que quem viu o OVNI foi o Papa. Oxe. Caralho. Tem um caso aqui. Tá, eu acho que esse é João 23. Então, assim, Quero saber até o Papa, velho. tem Eu uns acho que eu casos. sei qual história é essa. Tem um caso que é visto, sim, da Idade Média, sabe? Tem os casos de monge que vê coisa, assim. Então, Não. meio que não. Sim, OVNI, beleza. A questão do Alien eu acho que pega mais. Não, sim, com certeza. Não, Não, eu o que sei, eu mas então, tipo, ia falar aqui, rapidão, que eu vi que teve um caso que um cara ele ia começar a ter uma abdução assim, ele chamou o nome de Jesus e acabou o negócio. não, Acabou o mas negócio. então, tem um caso do Embornal, que é um caso brasileiro, também conhecido como o caso do Bebedouro, que é o que, quando o cara foi abduzido, certo? Sim. Ele falou assim, pelo amor de Deus, quem são vocês? Uma coisa assim, certo? Sim. Ele falou coisa assim, tipo, ai meu Deus, não falou um nome de Deus, alguma coisa assim, certo? Não lembro o que ele tinha falado. E daí o Alien responde pra ele assim, em Deus somos todos irmãos. E caiu uma... Eu ainda fico com a parte ali mais... Eu ficaria com o pé atrás do mesmo jeito. Eu fico Não, também. Mas eu acho legal que o Jaime trouxe isso. Eu acho Sim, bem também legal. acho. Porque é o seguinte, tá ligado? Quando Diga. fala que só tal pessoa mexe, fica muito viés de informação, porque tem gente em, assim, Concordo. sabe essas vilas no meio dos Andes? Sabe, assim, Sim. tipo, eu só tô super simples, que não tem... Então, assim, tem uns contatos que é muito... que nem, por exemplo, os casos da Operação Prato, Ribeirinho, sabe? Sim. Gente que não Mas vai ele cai mexer mais com na... eu acho que tipo, a questão OVNI tá respondida. É justo. A questão Alien é mais complicada, tá ligado? Agora aqui, continuando. Manda bala. Porque assim, estamos no caso 4 de 40 e poucos, então eu falei... Mas é bom dar uma discussãozinha um pouco, mas pode ir, já. Todo mundo aí fica sabendo que vai ter 2 partes só isso aqui. Não, relaxa, mano. A gente é muito prolixo, manda. Gente. Aqui, ali, 4. Os alienígenas dentussos. Altura relatada, 90 centímetros. Detalhes marcantes, dentuço. Data de registro. É a Mônica. Eu pensei a mesma coisa. Eu também. Ai, muito bom, velho. Ali dentuço, perdão. É a Mônica, vai. Monicali. Data de registro, 1º de novembro de 1954. Local, Senina, Arezzo, Itália. Testemunha, Rosa Lotti. O encontro de Rosa Lotti é um dos mais intrigantes já registrados e um dos mais famosos da história italiana. O fato de o incidente ter ocorrido em uma das ondas de OVNIs mais movimentadas da história, em 54, talvez apenas acrescente mais interesse aos pesquisadores que continuam a olhar para o caso hoje, quase 70 anos depois. Então, isso que ele falou de ondas, só para dar um contextinho rápido. De tempos em tempos, tem
essas épocas tem um boom de onda. Sabe assim, de onda com caso de relato. Tipo, tem esse de 54, que tem vários casos de 54. Tem, no Brasil, em 67, eu acho, interior de São Paulo, tipo, Lins, Pirassununga. É tanto na região de Pirassununga, né? Tipo, Pirassununga e cidades ao redor, né? Sim. Tipo, aconteceu, acho que uns 5 casos seguidos. Sabe assim, em questão de semanas de diferença. E sim, Só da com Força vários. Aérea Brasileira. Uhum. Porque assim, tipo, caso de Lins, tipo, primeiro caso registrado na ordem cronológica, né? Isso da época, né? É o caso da Maria Sintra. Daí tem o caso do Turíbio Pereira. Daí, que é os cara que caiu no soco com o ZT. Boa. Daí tem o caso do Turíbio, não, da Turíbio Pereira. Daí tem o caso do o Nilson Pátero. Tem outro caso, daí assim, tem o caso do cara que eu esqueci o nome dele, que ele até oferece cigarro pro ET. E assim, e esse do cara do cigarro, o evento aconteceu de dia, um monte de gente viu, Eu sabe? tenho 2 perguntas que eu quero fazer. Ah. De 2 casos que você citou. O cara que sai na mão, ele ganha a porradaria ou ele perde? Não, porque é 3 contra 1. Ele perde? É 3 3 contra contra 1. 1. É 3 contra É. 1 e ele ia ter alto, não era do baixinho. Ah, Não, pera um pouco, ele perdeu mesmo a porrada dele, então, né? Era 3 contra 1 e assim, não levaram ele, mas moeram na porrada ele também, mas ele Assim, lutou com mas como é que era a força deles? Como é que tipo, era o corpo deles quando ele batia, tá e não ligado? dá pra Tipo, saber a ficha do RPG, né, pô? não, quero então, saber, tá ligado? Se tipo, era sólido, era meio mole, sabe? Tipo, ele não tinha mitos pra conseguir rolar naquela. ah, Ele não faz tinha Parecia mitos. uma sentido. Ele cena não de conseguia- GTA Sandras, Faz aí, sentido. os batendo. Não, eu tenho uma dúvida da segunda parte agora, lá, do Alien lá do cigarro. O Alien fumou o cigarro? Então, ele pegou o cigarro, ele fez o cigarro flutuar no ar e sumiu com o cigarro no ar, assim. Caraca, roubou o cigarro. Ele guardou pra depois, ele guardou pra depois. Mas então, é que assim, outro dia eu comento esses casos. Mas é que assim, é só por exemplo de onda, sabe? Porque todos esses casos que eu citei aconteceram quase que no mesmo mês, sabe? Em lugares assim, na mesma região do Brasil, Certo. aqui no interior de São Paulo. Mas enfim. Enfim, é assim, é todo conceito pra todo mundo, ó. Quiserem mais, eu só pedir, beleza? Comenta aí. Então, estamos precisando de os que escutar o que os ouvintes querem. Sim. Sim, é um feedback com vocês. Aqui, ó. Continuando. Na manhã do dia de Todos os Santos, Rosa Lotte, uma respeitável senhora de 40 anos e mãe de 4 filhos, acordou às 6h30 para ir à igreja. Ó, que vocês acabaram de falar aí. Aí, ó. Ó, refutado aí o. Mas era Cara, uma igreja Só uma católica, mas coisa, só segue, uma segue, coisa. segue. Calma aí, rapidão. Dia de Todos os Santos. Helder, Dia... era na Itália. Não, vamos lá. Rapidão. Dia Era de na Todos os Itália, Santos. Ó, você falou dia de Todos os Santos, certo? É, Procede? Dia de Todos os Santos é 1º de novembro. É o dia seguinte ao Halloween. então. Pode Tá. falar isso, ó. Daí, ó, ela levava um buquê de rosas, os sapatos e as meias nas mãos para não sujarem de terra. Rosa estava passando por algumas árvores, quando viu um estranho objeto pousando na grama que se parecia com 2 cones grudados. O artefato tem cerca de 1,8 m de altura por 90 cm de comprimento. E aparentava estar coberto por um metal de cor de couro. Dentro da parte superior do objeto, através de uma porta de vidro, ela pôde ver 2 pequenos assentos de controles. Rosa parou quando viu 2 pequenos seres surgirem detrás do UFO. Embora tivessem no máximo 90 centímetros de altura, sua estrutura física era perfeitamente humana. Mesmo sendo do tamanho de uma criança, seu rosto se pareceu com uma pessoa mais velha, com rugas. Era o Hasbullah, de novo. Eles também pareciam felizes e tinham 2 dedos na frente, bem grandes e brancos. Suas vestimentas, colete e capa, eram cinza e o capacete parecia feito de couro. Os 2 seres falaram com Rosa em uma língua desconhecida. Era o Hasbullah. Sim, Agora claramente tá o Hasbullah. batendo. Não, quem o que é Hasbullah. Hasbullah? Eu pergunto sério, quem que é esse aí? Eu não É conheço. aquele anãozinho russo lá que. Pensa que é uma criança, mas não é uma criança. Não, Sabe não que conheço. o Mike Tyson dá um beijo sem pensar? Que ele pensa que é uma criança, ele aperta assim, assim. Depois eu dou uma pensada depois, se eu não tô Mas, lembrando. Eu te mando. É que eu pensei, quando você fala Hasbullah, eu comecei a pensar que você tava falando Hezbollah. Eu fiquei, como assim, cara? Tá ligado? Como assim, sabe? Não, é um anúncio chamado Hasbullah. Mas pode seguir.
E aqui, os dois seres falaram com Rosa, uma língua desconhecida. De repente, eles pegaram das suas mãos o buquê, as meias e colocaram dentro do objeto. Roubaram ela. Um dos alienígenas apontou contra ela um tubo transparente, como se fosse tirar uma foto. Com muito medo, a testemunha começou a correr e olhar para trás. Viu que os dois anões estavam parados ao lado do UFO. Quando chegou à igreja, a mulher relatou o episódio para o padre e depois para a polícia. Foi o padre que associou o objeto a um disque volante, disco voador e a criaturas Eimarziani, o marciano. O caso é talvez um dos mais credíveis já registrados. Apesar da sua natureza bizarra, à medida que os ufólogos começaram a investigar o evento, foram contadas outras testemunhas que corroboraram com o avistamento. Por exemplo, na mesma manhã, e mais ou menos na mesma hora em que o incidente começou a acontecer, Romualdo Berck, de 25 anos, um pedreiro, afirmou ter visto um foguete luminoso parecido com um charuto, expelindo chamas da parte de trás e decolando dos bosques de Senina. O objeto tinha uma tonalidade azulada e ele lembrou de que parecia completamente silencioso. Outra testemunha viu o mesmo objeto pouco antes enquanto caçava na mata. Só que esta testemunha ouviu pousar na clareira onde Rosa o encontraria pouco tempo depois. A testemunha foi Andrea Live, que levava um carrinho de flores ao longo da estrada entre Lavane e Butini, naquela mesma noite, quando viu uma grande coisa avermelhada em forma de cone, movendo-se no céu. E naquela mesma noite, o mesmo objeto pode ter retornado ao local pouco antes da meia-noite. Dois agricultores, Giuliano e Tosca Colcelli, foram acordados por gritos que vinham do lado de fora de sua casa. Quando foram investigar, viram um homem, identificado depois como sendo Marcello Postocati di Giovanni, um dos nomes mais italianos que eu já vi, em uma motocicleta parada, olhando para um objeto de formato oval. O motociclista, porém, conseguiu uma visão muito melhor e mais longa do objeto. Ele alegou que parecia estar em uma altitude baixa, tão baixa que a luz branco-azulada dele o cegou temporariamente. Ele também parecia se mover em uma direção horizontal, muito lentamente, e permaneceu silencioso o tempo todo. Depois de vários momentos, o objeto desapareceu de vista. Ele não tinha certeza, entretanto, se havia desaparecido fisicamente ou se as luzes haviam se apagado. E aí? Essa foi boa. Aí, ó. Do É que o padre falou. do que O a gente tinha padre falado falou. anteriormente ali, ó. Teve É aí. que o padre Agora que foi o falou. padre, São agora os eu tô. marcianos. O padre falou, são os marcianos. Eu ainda achei curioso que ele achou bem específico, né? Então, Curioso isso daí. ainda é Curioso. ter trombadinha. Roubaram. Ainda assaltaram, né? Pô, Roubaram a mulher. roubaram a mulher, velho. Caraca, velho. O ZT, não, nem o ZT, velho, tem respeito, velho. Mas Só que, assim, eu achei curioso que o padre já sabia, tá ligado? então, É isso que eu achei curioso. É isso que eu tenho a comentar, Ernesto. Cara, uma coisa, a data, o dia de Todos os Santos. Bem, ó, uma coisa bem rápida aqui que eu vou falar, por causa que acompanha Exorcista, eles falaram isso uma vez. Que o dia anterior, que é Dia das Bruxas, que é Véspera dos Santos, né? O pessoal fala que é Dia das Bruxas, mas um monte de satanista faz uma cacetada de ritual, sabe? É um dia de atividade satanista demais. Se invocar alguma coisa ou não, sabe? Não sei, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não, sabe? Eu só digo isso porque realmente hoje eu vi mais de um exorcista falando que tem gente que engravida pra abortar nesse dia, sabe? É literalmente um negócio que, sabe? Teria sido o caso do dia anterior, que seria dia 31 de outubro. uhum, Mas de qualquer jeito, sabe? Tipo, eu achei curioso por causa da data. Eu achei curioso por causa da data. É por isso que eu achei curioso. certo. Então, pode continuar? Mais algum Ó, comentário? pode mandar, pode mandar. Vou mandar, vou mandar. Ok, vamos então para o 5, que é o extraterrestre de queixo comprido. Ficha técnica, altura relatada, 1,80 m, detalhes marcantes, queixo comprido. Data do registro, 28 de agosto de 72. Local, Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina. A testemunha, Eduardo Fernando Dedel. O mecânico Eduardo Fernando Dedel voltava para casa às 3 da manhã
em seu velho automóvel, quando parou para arrumar a antena do rádio que estava quebrada. Foi quando viu um homem com o queixo comprido ao lado da rodovia e lhe ofereceu uma carona. Eduardo tentou conversar com o carona, mas a resposta vinha em um idioma desconhecido para o argentino. O estranho personagem tinha um pouco mais de 1,80 m, usava um boné sem aba e vestia um casaco com as golas levantadas. Sua aparência era quase humana, exceto pela cabeça, que se parecia com a estátua de Moais da Ilha de Páscoa. O queixo era tão comprido que quase alcançava o peito. Desculpa. Após andarem por quase 25 km, o carro perdeu a força e as luzes se apagaram. Eduardo então viu o que parecia ser um enorme ônibus luminoso fazendo uma curva na estrada. Quando saiu do carro para ver o melhor objeto, percebeu que o ônibus era na verdade um OVNI. O outro artefato movia-se sobre um campo, tinha luz branca nas janelas e uma luz verde na parte de baixo. Eduardo correu de volta ao carro, mas seu carro não estava mais lá. A porta do passageiro estava aberta e a maçaneta jogada no chão. Quando o OVNI desapareceu, o carro voltou a funcionar normalmente e Eduardo começou a dirigir procurando o estranho homem, mas sem sucesso. Humanoides com as características foram relatados na presença de OVNIs por aproximadamente 7 meses durante aquele ano na Argentina e por quase 2 meses em 94 nos Estados Unidos. Eu posso. Nossa, você me avisa, tá? Tá, pode falar, Então, acabou. Não, mano, a mesma coisa que eu pensei, falou queixo grande. É o Giga Shed, cara. É o Então, Giga Shed, mano, tá ligado? O Giga Shed é o ET, velho. Pensei no queixo rubro, velho. Faz sentido, tá ligado? Não, mas eu achei curioso isso aí, tá ligado? Tipo, mano, pô do Moai lá, velho, porque aqueles Moai. Mano, eu pensei, velho, sem zoeira, aquele meme lá do Fino Senhores, sabe? Fino Senhores. Mano, não dá, cara. Tipo, eu queria dar risada, tá ligado? Nesse momento. Tava segurando isso. aqui, ó. Bom, velho. O próximo. Alguma coisa, André? Nada a Ou não? cortar. Manda comentário, beleza. Aqui. Próximo. Sim. Eles são verdes. Eita. Altura relatada, 1,30 m. Pele verde e capacete transparente. Data de registro, julho de 68. Local, Grodner Pass, Montanhas Dolomite, Itália. A testemunha, Walter Rizzi. A testemunha, Walter Rizzi, trabalhava como representante comercial de uma empresa italiana. Após o encontro, ele retornava para casa durante um forte nevoeiro. Já com sono, ele decidiu encostar seu automóvel no primeiro lugar que conseguisse. Após parar o carro, sentiu um cheiro de queimado e saiu para investigar. Pegou sua lanterna e começou a vasculhar atrás do automóvel. Depois de atravessar o nevoeiro, viu abaixo da estrada um objeto emitindo uma forte luz branca. Rizzi desceu de um barranco e caminhou em direção à luz. O OVNI, com 8 metros de diâmetro, era prateado com uma cúpula na parte de cima e estava pousado sobre trens de pouso. Rizzi não conseguia se mexer e respirava com dificuldade. Através do domo transparente, ele viu 2 seres e um robô com 2 metros de altura, 3 pernas e 4 braços. Aparentemente trabalhando dentro da nave. De repente, um raio de luz foi disparado pelo OVNI e dele saiu um ser. Segundo Rizzi, o alienígena tinha uma cabeça grande e lindos olhos azuis, parecido com o de gatos. Um nariz pequeno, lábios finos, cabelo curto e pele esverdeada. Vestia roupas justas e um capacete transparente, ligado a 2 tubos presos nas costas. O ser sorriu e começou uma conversa telepática com Rizzi, fazendo uma revelação. Uma revelação de proteger o ambiente, aquela coisa toda. Ao ser questionado por que então não nos ajudavam, o alienígena disse que eles não podiam interferir em outros planetas e que no nosso sistema solar eles envelheciam muito mais do que seria o seu normal. Miguel. Então, após alguns minutos de conversa, o ser ergueu um dos braços, despediu de Rizzi, ainda paralisado, viu a luz da nave ficando mais fortes. A cúpula adquiriu uma cor violeta e, com uma grande impulsão, o UFO disparou aos céus. Ele chegou, falou e foi embora. Só deu um pavor no cara, como sempre. Proteja as árvores. Me ajuda. O que? Não tô escutando. E foi embora. Cara, uma coisa que eu acho curioso, primeiro tudo. 2 coisas, na realidade. Uma é que esses aliens, tudo do discurso protege o meio ambiente, protege as árvores, não sei o que, sabe? Ok. A segunda coisa que eu achei engraçado. Mano, Mano, tipo, ó, você citou, tipo, o primeiro que você citou. Não foi o primeiro, foi o segundo. Não, o primeiro não foi. O primeiro foi do Nórdico lá e com certeza não se aplica. Mas do segundo, esse aqui agora teve, acho que talvez um outro. Os caras é baixinho, tá ligado? Os caras em 40, não sei o que, velho. Eu achei.
É sempre extremo. Ou eles são muito altos ou muito baixinhos. É curioso, sabe? Curioso. Tipo, não tem. Sabe, é proporcional, talvez, eu diria. Ou não. Sei lá. Eu acho Curioso. curioso. Se bem que teve um de 1,80 agora de pouco também, então não. Então, Desproporcional depende da própria pessoa, né? É. Sim, faz sentido. Não, mas eu achei curioso, falou que tem cabelo, tá ligado? Tipo, eu fui pensando, era pra ele Descrição parecer um dele ser mesmo. humano verde? É pra ser um ser humano verde? Porque o Jaime falou que tem cabelo, sabe? Eu Qual que é a fiquei, descrição dele mesmo? Perdão, eu. ó, a descrição dele aqui é. Aqui. Cabeça grande, olho azul que parecia de gato, nariz pequeno, lábio fino, cabelo curto, pele esverdeada. Ele usava roupa? É, roupa, aquela roupa clássica de, sabe, de traje espacial, tipo de sci-fi antigo. Ele era meio que um. Isso aí só tá me sabe lembrando uma aquele do coisa? Modern Family, eu acho que é o nome da. Não é Modern Family. É daquela série que é tipo Family Guy, só que tem um ET. Tá me Aham, lembrando sim, daquela série. Oi? Cara, O Roger do American Futurama? Dad. Isso. Não, o Roger do. Do American Mano, Dad. Isso, do American Dad, isso mesmo. não, o que eu ia dizer aqui, cara, é que um pro exorcista. Mano, o ouvinte deve estar de saco cheio de fã de Padre Exorcista, mas é isso, ouvinte. Sinto muito. Vamos lá. Brincadeira. Mas vamos lá. O ponto é o seguinte: teve um Padre Exorcista que ele falou que o alien é demônio, tanto que eles se adaptam à cultura local, sabe? Por isso que a aparência dele sempre muda. Eu achei curioso que você disse que é aquela. Como você disse, é aquele traje espacial clássico, sabe? Eu lembrei disso aí. E é isso. Ok, continuando. Agora aqui, aquele do spoiler, o Papa e o extraterrestre. Justo. Aqui, altura 1,80. Detalhes. Orelha pontuda e luz dourada. Registro. Julho de 61. Local. Castelo Gandolfo, Roma, Itália. Testemunha. Papa João 23 e um Sabia. assistente. Um dos casos mais intrigantes de contatos imediatos ocorreu com o Papa João XXIII e um de seus assistentes, enquanto caminhavam pelos jardins privativos da residência de Girão do Pontífice. Na ocasião, ambos viram uma nave oval com luzes nas cores azul e âmbar sobre suas cabeças. O OVNI, então, pousou próximo aos dois. E um estranho ser saiu dentro dela. O alienígena tinha aparência humana, emitia uma luz dourada e tinha orelhas pontudas. O Papa e seu assistente se ajoelharam diante da entidade. Eles não sabiam quem era aquele, mas tinham certeza de que não era deste mundo. Talvez fossem enviados dos céus. Os dois rezaram e, quando abriram os olhos, o extraterrestre ainda estava lá parado à sua frente. Foi então que, por 20 minutos, João 23 e o visitante conversaram, mesmo que outras testemunhas, havia mais de 10 pessoas no jardim, para ver aquilo, não ouvissem nada. De repente, o ser foi em direção ao UFO e decolou rapidamente. A única coisa que o Papa falou para os assistentes sobre o episódio teria sido: os filhos de Deus estão em todos os lugares. Algumas vezes é difícil para nós reconhecermos nossos próprios irmãos. E continuaram com sua caminhada. Eu vou ser bem É, honesto. Essa história eu já tinha escutado. eu não. Mas eu sei que, pelo que eu me lembro, tem mais de uma versão dessa história. Então, Existe essa parte aí que estavam ali de fato do lugar. Existe a parte da luz, mas não tem a parte nem deles terem visto um OVNI, nem deles terem. Conversado. Nem terem ter conversado com um alien. Eu tô falando do que eu me lembro, mas eu lembro que assim, isso deu uma. Tipo, eu vagando assim, uma vez pela internet, eu encontrei com isso, né? É curioso, e eu acho que é válido ali para um outro episódio eu trazer ali o que eu consigo encontrar sobre esse caso. Eu me proponho a pesquisar. bom. Ernesto? Bem, Algum basicamente, eu comentário tinha. ao Vaticano II? Cara. Não é sobre o Vaticano II, não. Não faço sobre o Vaticano II, não. Mas é o seguinte, eu queria dizer sobre isso aí. Lembra que eu falei que nem exorcistas pensam, sabe, unificadamente? Eles têm umas divergências entre si que. Um deles fala que, tipo, pode ter alien e, tipo, sabe, Deus pode ter criado alien lá e nem não quer dizer que alien é demônio, tá ligado? Tipo, mas, sabe, tipo, Acho que o é- problema que cai é a questão o do pecado ponto é. original, velho. Não, o ponto que eu digo é o seguinte. É bem o que. Ele diria o seguinte, esses exorcistas. No seguinte, que, tipo, Jesus não teria que morrer em todos os planetas.
pelo homem ser feito em imagem e semelhança de Deus, sabe, o sacrifício de Jesus aqui teria redimido o cosmos inteiro. Bem, o que... Não, mas eu não tô dizendo que eu concordo. Não tô dizendo que eu concordo. Eu acho estranho esse negócio do exorcista falando de Alien aí. Eu não concordo muito com ele, não, mas... Até porque, tipo, eu acho que por questão de prudência, cara. Se tu vê um Alien, não vai, tipo, bater um papo como se não fosse nada, tá ligado? Assim, tipo... Tipo, sabe, a chance de darem a merda seria maior, eu diria. Mas de qualquer jeito, o que eu quero dizer é, tipo, faria sentido pro que aquele exorcista em questão, ele tinha dito, sabe? Pra ele faria sentido. O outro exorcista, eu não sei o que pensaria, tipo, não sei se ele conhece a história ou não. Essa história do Papa falar com o Alien, bem, é o seguinte. Pode ser que realmente Alien exista, assim, sabe? Criatura de Deus, sim, sabe? Assim como o ser humano. E ok, sabe? Mas... Como o Elder disse agora de pouco, existe mais de uma versão. É aí que falar, qual é a versão verdadeira? Sabe, tipo, o Papa teria conversado com o Alien? Sabe, é uma pergunta que eu realmente fiquei curioso saber. O Papa Francisco disse uma coisa uma vez que eu achei bem legal, cara. Que eu achei bem curioso. Se um dia aparecer um Alien e me pedir pra ser batizado, eu batizo ele. Eu achei Ué, bem o cara legal, cara. Eu achei bem legal, mano, sabe? pediu benção pro Papa e foi embora, é isso. Ah, mano, Tem achei legal. Tem uma. No Vaticano tem uma. Tem uma associação, assim, que é líder pra estudar esses casos, né, também. Tanto de OVNI quanto Alien. Eu não sei com o que eles trabalham, eu não sei como que é a linha de pesquisa deles, mas eu sei que existe. É... sobre os caras, eu sei que tem mais de uma versão, né? O problema é Ah, isso, ter mais de uma versão, eu diria. sim, sim. Porque, inclusive, envolvendo o Castelo Gandolfo, né? Se eu não me engano, tem até mais de uma história envolvendo o Castelo Gandolfo, que o João 23 tem, assim como várias conspirações em volta dele, entre elas os extraterrestres também estão. Até mais de um encontro, se eu não me engano. Mas fica aí o negócio. Talvez pro próximo EP eu pesquise e traga pra vocês. Não, fechou. Vamos lá. Gostei. Manda pro próximo. Próximo, um extraterrestre brilhante. A altura, 1,80 m. Detalhes marcantes, árvore de Natal. Data de registro, 14 de novembro de 68. Local, Zafra, entre Extremedura, Espanha. Testemunha, Manuel Trejo. Manuel Trejo voltava para casa quando o motor do seu carro começou a falhar. A velocidade a diminuir e os faróis enfraqueceram. Segundos depois, uma onda de choque invisível atingiu o veículo, que saiu da pista. Não havia ninguém na estrada naquele momento, somente um nevoeiro estranho nos dois lados. Mesmo assim, Trejo decidiu continuar sua viagem. Após fazer uma curva a 300 metros de onde havia sido jogado para fora da estrada, ele viu uma estranha figura que a princípio pensou ser um guarda civil. Quando os fracos faróis iluminaram o ser, percebeu que aquilo não era um guarda, muito menos algo humano. Ele passou lentamente daquela figura que tinha 1,80 de altura e estava com as pernas e os braços colados ao corpo. Vestia uma roupa justa, cheia de luzes vermelhas, verdes e azuis, como uma árvore de Natal, além de luvas e botas negras. Quanto mais se aproximava, mais fortes os faróis ficavam. Ele não conseguiu ver detalhes do rosto, pois o ser usava um capacete. Descobriu-se depois de que 2 dias antes, outro motorista havia visto um objeto metálico e discoide no mesmo lugar. Esse é simples. Ok, eu gostei. Eu achei que ele fosse ter mais interação, É. sabe? Mas ele viu, tipo, o cara vestido de árvore de Natal, basicamente, É, sabe? Mano, eu me pergunto, tá ligado? Vamos lá, o que o Alien ia ganhar fazendo isso? Acho que zoar os deve ser engraçado. Acho que eles devem fazer isso de vez em quando, tá ligado? Supondo que, sabe? Supondo realmente que o Alien seja um ET, tá ligado? Aí. Talvez dá um susto na rapaziada de vez em quando, tá ligado? então, seguindo aqui, Sim, seguinte ó, aí. seres de pele vermelha de outro planeta. Altura 1,80 m, detalhes marcantes, pele vermelha e cabelos brancos. Data de registro, julho de 59. Local, Ilhas Alor, província do Timor. IDN, eu não sei IDN o que significa, mas tudo bem. Testemunhas, dezenas de moradores.
Durante todo o mês de julho de 59, moradores da ilha de Alor foram visitados foram visitados diversas vezes por seres estranhos. A história, confirmada na época pelo chefe da polícia da região, Arvi Aranadab, ocorreu principalmente na região norte da ilha. Conforme os relatos, os seres tinham 1,80 de altura, pele vermelha e cabelos brancos. Então vestiam um macacão inteiriço de cor azul e um cinto com cilindros de cor cinza, além de botas pretas que lhe davam um aspecto militar. Em certa ocasião, alguns habitantes chegaram a cercar um grupo desses visitantes e, movido pelo medo, lançaram flechas contra eles. Surpreendentemente, nenhum deles foi ferido, apesar de terem sido atingidos, o que fez com que fugissem. Alguns dias depois, outro relato descrevia a presença de 6 desses seres, alguns tinham barbas brancas. Nas Ilhas Pantar, criaturas semelhantes também foram vistas e pareciam procurar algo. Um dia depois dos avistamentos em Pantar, um morador de Calabarre, capital das Ilhas Alor, afirmou ter sido sequestrado pelos seres extraterrestres. Segundo seu depoimento, eles conversaram telepaticamente. O mesmo ocorreu no dia seguinte, mas com uma criança de 6 anos, encontrada horas depois de ter sido levada pelos supostos alienígenas. Após tantos casos, a polícia resolveu agir e vários policiais montaram guardas no local do último contato. Por volta da meia-noite, os seres surgiram ao lado dos oficiais que abriram fogo. Quando a fumaça se dispersou, não havia nenhum corpo ou mancha de sangue pelo chão. Os únicos vestígios foram algumas pegadas que entravam 5 metros pela mata e sumiam de repente. E aí? Cara, eu achei primeiro curioso os caras primeiro usaram flash pra arma de fogo. Mas segundo, eu quero fazer uma pergunta. A aparência, tipo, beleza. A roupa é. A roupa me lembrou aquela dos nórdicos, você me disse. Oi? Não, onde que fica essas Ilhas Alor? Deixa eu ver. A loura? Não, Ilha Cara, Alor. mano, é o seguinte que eu queria dizer. Ó, Como é que era a. Timor. Cara, como é que era o. Timor? Tipo Timor-Leste? Cara, arquipélago de Alor, achei. Arquipélago de Alor. Arquipélago de Alor na Indonésia. É, Faz então. sentido. É por isso que tem o flash e arma também. Faz sentido. Eu quero saber uma coisa. Qual que era o rosto deles, mais ou menos? Tipo, porque eu entendi a roupa, A roupa me lembra até o do nórdico lá, sabe? Azul escuro, negócio cinza. O rosto não tinha nada diferente. O rosto era humanoide mesmo, normal. Sabe, tipo de gente mesmo. Assim. Por isso que ele era bem nórdico, porque o rosto não era diferente, sabe? Tanto que eles tinham cabelo e barba também. Uhum. A diferença é que a pele era vermelha. Caralho. Ó. Olha. Não, eu ia falar um negócio que não. Beleza. Ok. Daqui. Um ser com brânquias. Isso parece legal. Altura relatada, 1,80 m. Detalhe marcante, olho estrábico, é vesgo. Data de registro, 22 de julho de 86. Local, Coira, Cantão dos Grisões. CHE, é o que? É país que é. A Suíça. Como é que é? A Suíça, beleza. CHE é Suíça? CH, porque assim, tá CHE, mas no cara que começa a falar que foi na Suíça. Então, Coira. Beleza. Aqui. Testemunhas Didier Engelberger. Por volta das 6h10, Didier Engelberger, um engenheiro químico, traficava por uma rodovia nas margens da cidade de Coira, na Suíça, quando sua atenção foi atraída por uma luz acima da estrada. Ao parar o carro, deparou-se com um objeto cilíndrico com 20 metros de comprimento e luzes alaranjadas. Para desespero de Engelberger, o motor do automóvel parou e ele se viu no meio do nada, sem qualquer outra pessoa por perto. Ao sair do carro, viu caminhando à sua direção 2 homens vestidos de macacões prateados e com uma faixa pentagonal sobre o peito. Com medo, ele tentou voltar para o veículo, mas sentiu-se paralisado. Quando os seres se aproximaram, o homem notou que eles eram carecas, tinham olhos estrábicos, pele cinzentada e branquias embaixo do que seriam as orelhas. Suas bocas eram pequenas e seus narizes achatados. Segundo o engenheiro químico, um deles tentou comunicar-se, mas o som emitido era desconhecido.
Depois de algumas tentativas infrutíferas, os dois seres viraram de costas e começaram a mover-se de seu objeto, que estavam parados sobre a estrada. Assim que o OVNI foi embora, o carro voltou a funcionar normalmente. Ao chegar em Coira, a testemunha fez uma delegacia de polícia relatar sua experiência. Um boletim de ocorrência foi aberto, mas a investigação não foi adiante. Eu achei da hora, aí, no sentido assim, caraca. Pior que essa região de. Sei lá, Coira, né, o nome? Aham. Essa parte da Suíça aí aconteceu coisa pra dedéu, velho. Pô, foi saqueada na Idade Média por vários povos, assim, é um lugarzinho, pô, ainda o Alien vai lá e Dá uma pavor no cara. É uma dá uma coisa pavor que no cara, tá ligado? eles tentaram conversar falando. E assim, tem alguns que falam telepaticamente, e tem outros que tentam falar. É curioso isso. Alguns se entendem, outros não. Sim. Qual que é a descrição dele mesmo? Aqui, ó. A descrição é... Aqui. Homem, com macacão prateado, com uma faixa preta diagonal sobre o peito. Daí, careca, pele, pele acinzentada, olhos estrábicos e brânquias onde tipo, aonde seria a orelha na parte de baixo, porque não tem orelha, mas aonde seria a orelha embaixo tinha brânquias. Ele não ouve, ele respira embaixo d'água. É. E agora, aquele lá que eu falei do cara do cigarro, esse caso aqui. Tá aqui no Ok, meu. Eu não lembrava que ele estava aqui, então. Tá aqui. O caso Tiago Machado. Aqui, altura, 1,50 m. Detalhes: uma cicatriz em cada bochecha. Data de registro: 6 de fevereiro de 69. Local: Pirassununga, São Paulo, Brasil. Testemunha: Tiago Machado. Os moradores do bairro Pinheiro, na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo, assistiram no dia 6 de fevereiro de 69, às 7h30 da manhã, o pouso de um objeto luminoso em um matagal distante 800 metros das pessoas. Instigado pela curiosidade, o jovem Tiago Machado, de 19 anos na época, achou que fosse algum tipo de paraquedas. Munido de um binóculo a tiracolo, seguiu o mato dentro, sempre guiado pelos gritos de observadores, distantes que de onde estavam tinham melhor visão. Então vocês viram, tinha gente olhando que a nave desceu, certo? Sim. Certo? Todo mundo ficou olhando em volta, depois juntou o bairro inteiro para ver e só o Tiago Machado foi, entendeu? Sim. Sim. Já bem adiante, Tiago resolveu pedir ajuda para seu amigo Francisco Hanser, que morava dentro do terreno do Instituto Zootécnico. Seguiram os dois pelo mato, um pela parte baixa, outro pela parte de cima, em virtude da vegetação ser espessa e alta. Tiago só viu o objeto quando já estava a apenas 10 metros de distância. Ele tinha uma estrutura arredondada, metálica, com 1,50 m de altura. O rapaz procurou uma melhor posição para ver aquele estranho artefato quando, quase de imediato, abriu-se uma porta no aparelho e por ela saíram flutuando dois seres que pousaram no solo. Porém, dentro da nave, ele distinguiu mais dois observando-os através da vigia. Eram homens pequenos, tinham 1,50 m de altura, usavam roupa colante, aluminada, que cobria todo o corpo, dos pés à cabeça. Na altura do rosto, havia um visor transparente. A face tinha a pele lisa amarelada, com uma cicatriz em cada bochecha. O olho esquerdo ficava a um nível mais alto do que o direito. Lábios finos, nariz achatado, olhos amarelos escuros, sem pupilas e sem esclerótica. Duas rugas paralelas acima dos olhos, sem cílios nem pálpebras. O queixo dava a impressão de estar fugindo para trás. Os dois tripulantes deram 3 passos à frente e o garoto soltou um grito, ficando no máximo 8 metros dele. Frente a frente, quando começaram a conversar, eles emitiam sons graves, guturais e roucos, que pareciam sair de uma tromba, que se movimentava na parte inferior da máscara de cada um. Quando Tiago perguntou-lhes em português como teriam chegado ali, um deles fez gestos rotativos com a palma da mão. Pera, tô ruim, tô gago, peraí. Como teriam chegado ali, um deles fez gestos rotativos com as palmas das mãos,
das mãos apostas, formando círculos com os 2 braços que, em seguida, levantou e baixou várias vezes. Tipo, ele fez a mão girar e o braço batendo, sabe? Assim, tipo, vocês entenderam, né? Sim. Nesse momento, o rapaz tirou um cigarro do maço que estava no bolso da sua camisa e o acendeu. O que foi observado com grande atenção pelos 4 seres, que se entreolharam e trocaram palavras entre si. Tiago pegou o maço, que ainda tinha 14 cigarros, e jogou na direção dos seres. Um deles, sem desviar os olhos do garoto, apanhou com certa dificuldade. Quando a mão do tripulante estava uns 10 centímetros do maço de cigarro, esse se moveu sozinho, sendo apanhado pelo ufonauta. Após isso, ele levou o maço de cigarros até o peito e, como num passe de mágica, desapareceu. Diante desse fato, 2 deles riram, mostrando dentes enegrecidos e diferentes. Depois dos cigarros, os 2 mais confiantes deram um passo em direção a Tiago, que fez o mesmo. Para mostrar boa intenção, o rapaz tirou o binóculo do pescoço e colocou no chão. Os tripulantes, com medo, recuaram. Vendo isso, o homem colocou novamente o binóculo no pescoço. Ambos os ufonautas se aproximaram novamente. Os ufonautas então tentaram uma nova comunicação. Eles começaram a falar e gesticular por cerca de 15 minutos, até que, ouvindo o grito de Francisco chamando pelo amigo, recuaram lentamente, sempre de costas para o disco. Ambos deram um pulinho e elevaram-se no ar e entraram no óbito. O último, com o busto ainda do lado de fora, apontou uma chama azul que atingiu Tiago na sua coxa direita, onde sentiu o formigamento, seguido de um endurecimento em todo o corpo. Ele ainda conseguia ver a janelinha fechar-se e a nave elevar-se 2 metros do solo, silenciosamente desaparecendo em seguida. Foi então que Tiago perdeu os sentidos. Quando acordou uma hora depois, estava na Santa Casa, apenas com dores na coxa. No local da aterrissagem do objeto, da vegetação estava amassada num círculo de 4 metros de diâmetro, e dentro dessa área 3 buracos correspondentes às conchas nas quais apoiavam as pernas do tripé. Tiago, nesse dia, ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. Nos dias seguintes, ainda tomou água em abundância. E aí? Mano, eu Cara, quero saber. Primeiro, uma coisa que eu quero saber. hum, Ele fez algum exame na perna depois, pra ver se tem alguma coisa na perna? O que é essa Cara, folguinha azul? Tem uma explicação? nesse caso, ele tem mais coisa. Se quiser, dá pra aprofundar um pouco mais. É bom, acho legal. Mas, assim, esse caso, depois ele fez vários exames, depois os ufólogos, né, ficaram sabendo do caso, foram pesquisar com ele. Só que sempre que dava os exames, dava inclusivo e sumia o resultado e não conseguiam achar mais. Sabe? Dava o quê no resultado Não, inconclusivo? dava assim, exame inconclusivo. Daí o pessoal pedia, você pode dar os papéis pra gente fazer outro exame? Daí eles, não, sumiu o papel. Hum, Sabe? Bem assim. Daí parece que depois ele ainda foi levado por exame de parte dos militares, sabe? Tipo, sim. de uns coisas militares, assim. Tipo, o caso dele é bem interessante. Eu acho que tem até reconstrução do caso depois com ele mais velho e ele contando mais. Eu vou ver se eu acho se eu ainda conseguir pôr na edição, porque tem um vídeo bom dele. Peraí. Thiago Machado. Que daí o. Porque, né? não sei se Eu vou pode, deixar aqui. se daria pra colocar pelo coisa, né? Talvez uma parte daria, mas. Cara, Não, eu não sei então. se daria pra colocar copyright, talvez, sabe? É, Não, porque é de 14 anos. Esse vídeo é assim, é Não, totalmente sabe o que eu achei bom fazer? Acho que é bom, por exemplo, deixar na colocar o descrição, link, eu talvez. coloco o link, eu coloco o link. É, Tá no TV aqui, depois o Aller arruma aqui, ok. que é o. Esse aqui, ó, esse caso do Thiago Machado. Foi gravado nos anos 90, ele relatando. Uhum. Depois vocês assistam aí, o Aller deixou o link na descrição do vídeo. Cara, mas eu achei muito engraçado. O cara puxou simplesmente o cigarro e deu pro Alien, tá ligado? Sim, o que eu achei curioso é porque, novamente, Pirassununga. Pirassununga é a Academia da Força Aérea, Sim. tá ligado? Sabia disso não. É, Pirassununga, Não, onde fica a Academia da Força Aérea. É bem é conivente, vamos dizer, sabe? e como eu Sim. falei, tem uma trilogia de casos na mesma época em Pirassununga. Qual que é Sabe, a tem data? 66. É, Guerra Fria, né? Não, 69, 69. É.
Tipo, Que na assim, região de Pirassununga teve muito Hum. caso nesse ano. assim, pode estar acontecendo muita coisa. Eu não descarto ali até interferência aí de outros países, alguma coisa assim, tá ligado? Uhum. Só comentando, porque Pirassununga é um ponto importante. Pô, além da Academia Brasileira, pô, tem coisa da USP ali no meio, tem o 13º de Cavalaria Mecanizada. Então, tipo, tem a USP ali no meio, né? Então tem algumas pesquisas feitas. Só pra lembrar exatamente quais que estão. Tem bastante coisa, Pirassununga, tá ligado? Não, Pirassununga foi um hotspot. Tipo, hoje em dia, não tem muita coisa. Sabe assim, não tem muito relato. Tipo, Sim. até tem, mas avistamento assim, continua tendo, sabe? Tipo, nos ao redor. Mas Pirassununga é um, assim, de incidência, sabe? Tem bastante coisa só lá. Pirassununga é um lugar interessante, sim. E, tipo, um lugar que você não pensa que vai ter coisa, sabe? Tipo, Sim. é bem Sim, aleatório. sim, Porque é uma cidade, não é um lugar no meio do nada. Tipo, tá, em 69 ainda era meio ruralzão. sim. Mas assim, Mas não é o rural meio do nada, é o rural, é, assim. tem, Porque a, aqui, tem o coisa ouvinte, bem importante aqui, sabe? o ouvinte que conhece o interior de São Paulo sabe. Por mais que as cidades sejam afastadas, você não anda muito tempo sem achar outra cidade. Por menor que seja. Não é verdade? Tipo, você entendeu, sabe? Assim, Pera, tipo, como assim? tipo, é a isolada. Tipo assim, tipo, tem as cidades, só que assim, nunca. Porque assim, por exemplo, pega exemplo dos Estados Unidos. Tem Sim. aqueles milhão de deserto, sabe? Que não tem nada. Tipo, você passa quilômetros sem ver nada. Tipo, Sim. você fica andando, andando, não tem nada. Aqui não, aqui no interior de São Paulo, por mais que seja uma pequena cidade, direto, se você se pegar a estrada, você seguir a estrada, vai ter umas fazendas, vai Não, ter sim, vila, sim. sabe? Dificilmente você vai ter algo completamente deserto, tá ligado? Mas. Qualquer É. estrada que você pega por aqui, você vai ver pelo menos uma casinha de fazenda ali no meio, Ou um sabe? posto de gasolina que seja, sabe? Então, um posto, ou o que seja. Então, tipo, é um lugar rural? É, mas não é aquele rural isoladão. É. Ainda mais que nem o Roger falou, o lugar tem base militar, tem tantas coisas, não é É um centro de interior. pesquisa bem Então, importante. tipo, É, não assim, é um lugar meio do centro nada, de, sabe? centro de pesquisa também pode ser o seguinte, vamos lá. Vamos lá, parece meio meme, mas. Teorias, vamos lá, de que pode ser alguns UFOs, pelo menos. UFO, OVNI, sabe? Uhum. Projeto militar de, sabe, coisa pra você usar em guerra possível, sabe? Não é impossível alguém ter projetado alguns discos da vida aí e fazer um teste, tá ligado? E o pessoal achar que é um ET. Não é impossível. Eu acredito que pode ter sido esse caso aí, não sei. Mas nos Estados Unidos eu acho que seria, por exemplo, bem incrível. Uhum. Especialmente na época da Guerra Fria e tudo mais, sabe? Agora não sei É, se o Brasil assim, tentaria fazer uma dessas também. e É assim, deu porque, tipo assim, incômodo. Mano. você não quer que o pessoal saiba que está acontecendo um negócio desses, tá ligado? Você não quer que isso chame atenção. Você tem que suprimir isso por quê? Porque, pô, é o jato ali que você pode usar na guerra, tá ligado? Um dia pra estourar alguma coisa. E quanto menos souberem, melhor. Então não seria impossível, por exemplo, que o. Vamos supor que o Brasil pudesse estar testando algo assim. O Thiago tivesse visto isso, E sabe? assim, não se Alguém, esqueça que sabe, não mexeu foi na só cabeça ele que dele viu. ali. Não, e outra Hã? coisa, não foi só ele que viu. O bairro inteiro viu. Foi Sim, mas bastante gente. só ele que viu Porque foi só quem tava lá ele que. dentro. Né, Sim. então, Esse é o foi ponto. só ele que subiu com o OVNI, sabe? Ele que chegou perto. E depois Sim, ele Mas, sim. desmaiou. mas o bairro inteiro viu ele, tipo, o negócio descendo e ele chegando lá perto. O OVNI foi visto. Agora, os extraterrestres ali que foram vistos ali, aí pode ser que caia alguma coisa meio MK Ultra, algum Não, sistema, não, é Não, exatamente isso que eu sabe, tô dizendo, sabe? de Porque, dopagem, sabe? porque, tipo assim, a estrutura de um disco que voa, sabe? É uma coisa que você pode fazer cientificamente, creio eu. Beleza, eu não sou nenhum cientista aí dessa parte de aeronáutica nem nada, mas eu acho que dá pra fazer, ou se é que não fizeram. O meu uhum. ponto é, tipo, quem tá lá dentro, só ele que viu quem tá lá dentro. Não foi, tipo, um grupo de muita gente vendo. Então, vamos supor que eram os militares e falou, vem aqui, a gente tem que falar um negócio com você, ó. Sabe, dá um Boa Noite Cinderela pra ele ali. E, sabe, mexe a cabeça dele ali depois e, sabe. Eu não tô falando também que foi isso que aconteceu, eu tô falando que existe a possibilidade. Sim, mas É eu isso.
curioso o campo, né? Como o Jaime falou, se Não, houve uma exatamente. trilogia em Pirassununga, eu acho que vale o estudo, Porque porque assim, não só Pirassununga, como nas cidades ao redor, sabe? Tipo Lins, tipo. Que mais? Ai, qual é o nome da cidade? Catanduva, então, Catanduva? né? Catanduva. O caso do Nilson Pátero aconteceu em Catanduva. Não sabia disso não. Tipo. Não, o Nilson Pátero eu vou fazer um episódio à parte, porque ele não tá no livro. Porque o caso dele, o Alien, a tipologia é tipo nórdico, então não vai ter repetido aqui. Mas o caso dele é muito bom. Tipo, é o meu caso favorito, já deixo. Tipo, da ufologia inteira, o meu caso favorito é o do Nilson Pátero. Eu acho o caso dele muito bom. Mas tipo, nessa época, do fim dos anos 60, o Brasil teve esse boom, sabe assim? Porque, que nem eu disse em off, o Ernesto. Nos Estados Unidos, vai ter mais caso, porque lá é mais fácil de registrar. Porque qualquer um que vê alguma coisa conta pro delegado, conta pro xerife, vai falar pro jornal da cidade. Então, fica guardado, sabe? Tipo, lá tem. O pessoal relata, por mais que muita gente esconda que viu alguma coisa, ainda tem mais gente que tem essa confiança nas autoridades que eles aprenderam a ter, tal, e guarda, certo? Sim. Agora, aqui no Brasil, às vezes a pessoa nem tem pra quem contar, sabe? Fica só entre a família, os amigos e pronto, acabou, sabe? Não vai crescer a ponto de que virar registro, certo? Sim, sim. Então, esses casos dos anos 60, eles estouraram porque foi quando o Cioane e outros grupos de pesquisa já estavam se formando por aqui. Entendeu? Tipo, Sim, sim. é essa a questão, sabe? Por isso que também tem um mais relato, porque tem gente olhando atrás de relato, entendeu? Sim. Porque, tipo, Sim, também, sabe, o tipo, Cioane é um caso também, é um grupo que rende eu fazer um episódio aqui porque é bem interessante. O caso mas história do também, Cioane. também tem o seguinte, né? Tipo, sabe, às vezes tem gente que teve alguma história, mas é isso, né? Tipo, fica no bairro, fica na família, ou no teu grupo de amigos. Eu tenho vergonha de contar. Você não tem por... Também, às vezes, também você pensa, não tem o porquê contar pro mundo, tá ligado? Ah, aconteceu, Exatamente. sabe? É padrão, sabe? É, É meio que não é, tipo, por que eu vou fazer um estudo sobre isso? Ah, apareceu, mas foi meio estranho, mas é isso, sabe? Tipo, exatamente. Bom, continuando. sim. Aqui, a abdução dos rios. Aqui, ó. A abdução dos rios. A altura detalhada, relatada, 1,50 m. Detalhes marcantes, olhos alongados. Data de registro, 19 de setembro de 61. Local, Lancaster, New Hampshire, Estados Unidos. Testemunhas, Betty e Barney Hill. Quando retornava de suas férias no Canadá, Betty e Barney Hill viram um objeto em forma de estrela muito brilhante, fazendo um movimento errático sobre a rodovia número 3. Barney era negro, 39 anos de idade e trabalhava nos Correios, enquanto Betty, de pele branca, tinha 41 anos de assistente social. Isso é importante porque um dos motivos desse caso também ser importante, Diga. porque esse é o primeiro caso que tem registro de abdução aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil já tem um caso anterior, que é o caso do Antônio Vilas Boas, que aconteceu em 57. E ele foi abduzido. E esse caso é de 61. Então, só que assim, esse Antônio Vilas Boas ficou meio que, né, como aconteceu com um cara no interior de Minas Gerais, tal, aquele negócio que você acabou de contar. Ele não quis contar, sabe? Demorou até a história dele aparecer. E também que tava no Brasil, né? Estados Unidos você sempre vai ter mais, né? Os caras vão pesquisar antes. Daí, então esse caso foi, por muito tempo, o primeiro caso de abdução relatado. Sabe assim, que conseguiu ter outras coisas. E só que um dos motivos dele ter foi porque justamente era um casal interracial no auge da batalha, aquelas brigas por direitos civis. Sim, sim. Então isso é um outro coisa da história, né? Camada, né? Aqui. Eles pararam o carro várias vezes no percurso para ver melhor aquele estranho objeto pelos binóculos que levavam consigo. Em determinado momento, o OVNI girou na frente do carro e sobrevoou o poucos metros do chão. Com a ajuda dos binóculos, Barney viu as janelas ao longo do objeto que tinha a forma de uma panqueca. Quando ele se iluminava, Barney observou dezenas de figuras trabalhando dentro da espaçonave.
Eles pareciam vestir uniformes negros, com uma boina também preta, desse Barney. Muito abalado, o casal entrou no carro e acelerou para a estrada. Os rios relataram ter ouvido vários sinais sonoros, bips, e sentindo o carro vibrar, até perder a consciência de forma repentina. Essa foi a sua última lembrança até darem por si. Já chegando em casa, na cidade de Portsmouth, a viagem tinha levado 2 horas a mais do que o normal, e marcas da virilha de Barney chamaram sua atenção. Nos dias seguintes, Beth começou a ter terríveis pesadelos envolvendo alienígenas. Somente 2 anos depois é que eles procuraram ajuda de um psiquiatra na cidade de Boston. Através de regressões hipnóticas, sua experiência veio à tona. De acordo com as suas recordações, naquela noite, os rios pararam e o carro no acostamento da rodovia e viram um grupo de homens se aproximar. A descrição dos seres dada pelo casal foi praticamente idêntica. Baixos, com no máximo 1,50 m de altura, testa larga e rosto redondo. No seu relato, Beth disse que eles tinham nariz grande e cabelo, diferente de Barney, que descreveu que eles tinham grandes olhos compridos nas laterais da cabeça. Sua boca era apenas um traço que se mexia muito pouco. Quando os alienígenas conversaram de si, Beth lembrou-se que as entidades vestiam calças e uma jaqueta sem botões ou zíper, e calçavam uma cabota de cano baixo. Barney disse que o líder ainda usava uma boina preta e um cachecol preto sobre o ombro. Esses seres os levaram flutuando até uma sala interior do OVNI, onde foram submetidos a exames médicos. Um dos procedimentos foi tirar amostras de pele e inserir uma agulha no nariz da Beth. Quando ela perguntou de onde eles vieram, o líder apontou para o mapa das estrelas com linhas que ligavam entre si. Essas linhas seriam as rotas estelares. Tempos depois, um astrônomo amador especulou que esse mapa correspondia à constelação de Zeta Reticuli. Ao final de suas experiências, os rios perceberam ordens de esquecer o que haviam passado e foram deixados dentro do carro para continuar sua jornada. É importante informar que o caso foi o primeiro a ganhar grande cobertura da imprensa. Até então nada se falava da mídia sobre contatos com seres, muito menos abduções. E antes de comentar, esse negócio do mapa, a Beth, quando ela começou a lembrar no sonho, isso antes da regressão, isso enquanto ela lembrava dos sonhos, né? Ela desenhou o mapa do que ela lembrava, e anos depois, uma astrônoma que viu esse caso comparou e viu que a Beth tinha desenhado certinho esse Qual o nome mapa de Zeta Reticuli. Como é que Sabe? escreve isso? Eu vou pesquisar aqui. Zeta Reticuli. J. Reticuli? Zeta. Zeta. Tipo, a Beth, sem conhecimento algum de astronomia, tinha desenhado o mapa certinho. Sabe? Sim. Princípio. Então, esse é o caso. Tipo, esse caso aqui tá bem resumido porque ele só foca na espécie, porque esse aqui é o principal caso de Gray. Mas. Esse é um Grey? É, um Gray. Nossa. Tipo, é que varia bem, mas ainda assim, o. Cara, eu vou. Mano, eu já sei que o Elder vai falar sobre isso. E eu Uhum. concordo com o Elder. É isso. Elder. Eu já sei que você vai falar sobre esse caso e eu concordo com você. Eu não escutei direito, perdão, amigos. Ah, tá. É por causa da hipnose. Sim, sim. Sabe? Tipo, eu achei estranho a hipnose, cara. Por que precisa de hipnose, sabe? Tipo, não Hipnose- devia precisar de. É que assim, hipnose, qual que é a questão da hipnose, galera? Hipnose é bom. É pra você fazer você melhorar alguns estados, etc. Só que, dependendo do tipo de paciente, ele pode ser mais aberto a ser induzido a alguma coisa. Tanto que, assim, outro comentário rapidão. Já que, assim, eu não sei se eu vou fazer um episódio desse caso. Eu não vou muito bem comentar esse caso. Mas, só um detalhe. Pra Beth, o caso até que foi de boa. Tipo, tá, teve a coleta de material, teve aquela coisa toda bizarra, mas ela meio que tancou mais o contato. Tipo, Sim, ela sim. conversou com o DT, aquela coisa toda. Agora, com o Barney, ele ficou assustado. Tipo, ele se sentiu muito violado no caso, sabe? Tipo, foram muito grosseiro com ele. Tipo, realmente, foram muito. Tipo, com ela até que foi de boa, mas com ele meio que foi mais pesado.
sabe? Eles cometeram alguma violência com ele? Não, então, mas é que. Não é que Ou eles, cometeu tipo, violência com falaram ele, pra ele mas. alguma coisa também? Não, mas é que. Não, então, é que ele se assustou mais, Ah, sabe? sim. Tipo, ele ficou muito mais assustado que a Beth. Então, quando ele lembrava, né, das coisas, ele não conseguia reagir, sabe? Tipo, até da memória da Beth, ele tava mais traumatizado, sabe? Ele foi o que mais. Enquanto ela tava ok, de boa, até conversou com ele, sabe? Uhum. Ele tava chorando no canto, sabe? Esse nível, tipo, pro Barney, foi muito mais pesado que pra Beth, sabe? Tem esse detalhe também. Tipo, ele sofreu muito mais com a abdução do que a Beth. Tipo, óbvio, a Beth Mas, teve problema, tal, porque né, teve as coisas invasivas, tal, mas com ela conseguiu interagir melhor, sabe? sim. É isso Mas, mesmo, só pra eu fiquei comentar. curioso, tipo, vocês tinham, de repente, sei lá, batido no Barney, ou, tipo, ameaçado ele, tipo, nem bater necessariamente, mas ameaçado, sei Não, lá. mas é que ele se sentiu mais violado, sabe? Tipo, ele se É. sentiu mais abusado do que, sabe? Tipo, pra ele pegou muito, sabe? Ah, sim. Mas essa questão. Justo, justo. Legal. Não, tipo, o cara se sentiu abusado, tá ligado, Elder? Sim, Legal, sim, de sabe? verdade. E eu achei engraçado isso aí, desculpa. Ai, ai. Não, Bom, não, agora, Elder, eu sinto muito, cara, eu achei engraçado. vamos lá agora para o extraterrestre com boca de tartaruga. É, altura. Ele fala lento? Ele fala lento? Então, não, aqui Não tem podia perder a piada. ele tem um biquinho, ele tem, sabe aquele biquinho da tartaruga? Não, é que eu, Sim. não, de verdade, é que eu achei engraçado, velho. Altura, 1,40 m. Ele é tipo Grey. Tipo, ele é um Grey, pensa o Grey clássico, sabe? Sim, Só que ele tem uma boca, aquele risquinho, sim. é um biquinho da tartaruga. Certo. É o Grey modificado. Daí ele tem aqui, a data de registro, 26 de agosto de 72. Local, Algesh, no Maine, nos Estados Unidos. Testemunhas, Jim Winner, Charlie Fortes e Chuck Reck. Durante o quinto dia da sua viagem de canoa pelo norte do Maine, é tipo aquele filme lá, aquele filme lá dos caras da canoa, sabe? Tipo, Uhum. sabe aquele filme lá, Deliverance, isso, Deliverance, eles estavam na canoa lá. Os irmãos gêmeos, Jim e Jack Weiner, e dois outros amigos resolveram reforçar o seu jantar com uma pescaria no Lago Eagle. Antes de sair, fizeram uma fogueira que duraria 2 horas, assim poderia se guiar por elas para chegar ao local de acampamento. Os quatro já estavam na canoa quando viram uma grande bola de luz silenciosa flutuando sobre as árvores da margem. O objeto emitiu um raio de luz azul na direção da água e começou a se mover ao encontro dos rapazes. Eles começaram a remar alucinadamente. A próxima coisa de que se lembravam é de estarem nas margens do rio. E embora tudo que não tenha durado mais do que 15 minutos, a fogueira tinha acabado e ela deveria permanecer algumas horas. Os 4 homens não tinham qualquer recordação do que tinha acontecido com eles. Mais tempos depois, sob hipnose, cada um relatou o Hum, fato à sua maneira, de forma muito congruente. Segundo os depoimentos, eles foram sugados por um raio de luz e levados para uma sala circular do interior de Maná, onde foram despidos e mantiveram suas conversas telepáticas com os raptores. Ainda de acordo com suas lembranças, eles passaram por exames, incluindo a retirada de esperma. Todos disseram haver de 3 a 4 criaturas a bordo do OVNI. Winner descreveu as criaturas como tendo 1,40 m de altura e sendo bem magros. Seus olhos eram grandes, ovais e localizados na lateral da cabeça. Não tinham nariz e sua boca ficava na parte de baixo do rosto, como a tartaruga. Suas mãos têm 4 dedos. Suas vestes eram inteiriças como roupas de esqui. Nas sessões de hipnose, descobriu-se que os 4 homens já tinham tido experiências semelhantes ao longo da vida. Foram verificadas estranhas marcas e arranhões em todos eles. E é isso. Cai na questão da hipnose. é. Então, Pô, tá lá no e meio do negócio, sabe? Eu tava prestando hipnose. É, Sabe? é que, é que, tipo, é que eu acho que fazer hipnose, sabe, pra mas é que regredir assim, não é um bom trabalho. É. No mas é que ainda geral, assim, hum, ainda não dá pra negar que teve missing time, né? A fogueira sim, apagou em 15 minutos, né? Não, com Tecnicamente. certeza, sim. Tipo, porque se os caras sabiam
fazer essas coisas de canoagem, de fazer fogueira, então eles não iam fazer uma fogueira pra horas que ia quebrar em 15 minutos, né? Fogueira não é, né? Sim. Tipo, quando o cara sabe fazer, a fogueira dura bastante. Então aí, tipo, tem coisa, sabe? Tipo, tem... Alguma coisa aconteceu. É. Tipo, isso é um fato. Alguma coisa aconteceu, mas, né? Enfim. Agora aqui. Militar confronta ser com olhos de mosca. A altura relatada, 1,50 m. Detalhes. Capacete e olhos de mosca. Data de registro, 15 de maio de 51. Local, Salzburg, Áustria. Testemunha, um militar norte-americano. Ao deixar o trabalho por volta das 23 horas, um soldado do exército norte-americano, lotado em uma base da Áustria, foi surpreendido por um ser que saiu detrás dos arbustos. É agora que eu pego. Ao vê-lo, o ser disparou um raio contra o militar, utilizando algo parecido com uma caneta. A entidade, mais baixa que o soldado, tinha a pele branca e vestia um macacão de cor cinza escuro, com um capacete. O torso do ser tinha o formato de uma latinha de alumínio e pernas finas, mas proporcionais ao corpo. Entretanto, seus braços eram mais curtos e terminavam em mãos com os 3 dedos longos e finos. Não tinha cabelo e sua testa era muito grande. Seus olhos eram largos e parecidos com o de moscas, enquanto o nariz e boca se resumiam a pequenos orifícios. O alienígena, então, colocou no peito do soldado um prato quadrado preto, que o iluminou e o fez perder as forças, o que tornou fácil levá-lo para o UFO pousado perto dali. O objeto tinha mais de 40 metros de diâmetro. O soldado foi levitado ao topo do UFO, onde uma porta se abriu e ele entrou numa sala escura. Como as paredes do objeto eram transparentes, ele pôde ver as estrelas, o que significava que eles haviam levantado o voo. Eles passaram pela Lua e chegaram a um planeta que o militar acreditou ser Marte. E eles pousaram em uma plataforma com vários UFOs. O alienígena saiu flutuando da nave e o soldado viu outros seres iguais àqueles por todo lado. Quando a entidade retornou, eles decolaram e voltaram para a Terra. O passageiro foi retirado da nave do mesmo jeito que havia entrado, ou seja, usando um dispositivo que se parecia com uma caneta e um prato quadrado. Quando o soldado chegou na sua casa, viu que 1 hora se passara desde que saiu do quartel. Em dezembro de 1967, o soldado procurando por respostas à sua experiência foi ao jornal The Citizen para relatar o evento do ocorrido. O editor do jornal até tentou pegar o militar em contradição com alguns truques, mas a história não foi alterada. O tipo de ser alienígena que ele relatou só seria conhecido mundialmente mais de uma década depois, como Grey. E ó, não teve hipnose. Esse aí não teve mesmo. Mano, mas que data que foi? Esse foi em 51, mas ele só foi contar em 77. Sim, não, eu perguntei por causa que foi que é um militar americano na Áustria. Eu pensei, cara, deve ser pós-Segunda Guerra. E realmente, Segunda Guerra. Eu achei, sabe, mas eu achei curioso coisa disso. Mas segundo, cara, mano, eu achei interessante, sabe? O Alien soltando raio por uma caneta. Então, essa caneta, ele é um negócio meio que padrão, mas que muda só pelo Me observando. lembra o Doctor Who. Me lembra Doctor Who, sabe? Tem uma caneta lá, sabe? Uma Não é bem coisa uma que é bem comum, caneta, mas é. porque uma coisa que é bem comum em vários casos é os alien ter um tubo, uma caneta, sabe assim, só muda a descrição, mas o formato é o mesmo. Sim, Sabe sim. assim? Que é o quê? E que solta um raio paralisante. Tipo, isso é um negócio quase que padrão em um mundo de casos. Tipo, ele solta, tem uma caneta que solta um raio paralisante. Então. Tipo, até o Thiago Machado tem alguma edição que fala que foi pela mão, assim, que ressuscitou o laser, tem outras que foi uma caneta também, sabe? Tipo, é meio que uma constante ter esse raio paralisante num tubo, sabe? Sim. Bom, esse, ó, o que você acha? Mas, tipo, ele não chegou a descer em Marte, né? O cara lá. Não, então, o que ele lembra é que ele só ficou por ali, sabe? Assim, que Ele ficou, tipo, dentro da nave olhando pra fora, né? Então. É aquilo, ele não fala o que aconteceu. Tipo, pelo que lembra, né? Porque, né? Não teve hipnose. Tipo, ele não fez regressão. Então, o que ele lembra é que ele foi e voltou. Sim. Foi, viu e voltou. Ele não lembra que se aconteceu alguma coisa, se fez experimento, nada. Isso daí ele não lembra.
Não é que eu pensei, eu tava pensando se tinha descido em Marte também, porque ele falou que esse hora parar em Marte, os bichos e os caras lá desceram, sabe? Porque atravessou a Lua, e daí ele foi pra um lugar que ele acha que era Marte porque era vermelho, viu outros bichos lá e voltou. Sim, mas tipo, quando ele fala que ele viu, vamos lá, a nave chegou a pousar em Marte, né? Chegou a pousar. Chegou a abrir a porta pra descer? Não, aí não para. Aí depois que ele lembra, vai voltando já. Ah, tá, eu achei que tipo, ele tinha descido em Marte mesmo, sabe? Eu fiquei em dúvida se ele tinha descido ou não. Porque ele descer em Marte, eu pensaria, ué, como é que ele não morreu instantaneamente, tá ligado? Não, então, parece que ele não saiu da nave. Ah, sim, faz sentido então. É porque se tivesse sido a Marte da nave, foi, como é que você não morreu instantaneamente, sabe? A pergunta seria essa. Mas Mas. então, o que vocês acham? Para por aqui ou faz mais um pouco? É 15? Foi o Acho que 15 para agora. por aqui, cara, Para por porque aqui. ainda vai Deu ter que 2 horas editar. já. Deu umas 2 horas já. Beleza. Então, Porque assim, então